Mensagem do céu. Importantíssima, uma pergunta atualíssima, não é? Não somente importante como atual. A pergunta que me foi feita aqui é: Céu, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, ele é a gente ter medo do Senhor, não é? Está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é esse temor, não é? Se a gente não tem esse temor, a gente não vai ser sábio. Não vai, queridos, não vai, não é? Vamos ler os textos. Existem 3 textos nas Escrituras que falam sobre o temor do Senhor e a sabedoria, não é? Provérbios 9:10, todo mundo conhece. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Queridos, um segredo que já é colocado para a gente no Salmo 111, versículo 10, é que o temor exige prática. Não é? Eu vou ler de novo, Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência para todos que o praticam. Então, o temor do Senhor, ele exige de você uma prática desse temor. Então, o temor não é ter medo, queridos. Como é que eu vou praticar o medo? Agora eu vou praticar o medo, não é? Você pode praticar halteres, você pode praticar música, não é? Ou aprender violão, né? Exige prática. Você pode praticar, você dirigir, né? Você está aprendendo a dirigir, você vai fazer precisa de uma aula prática, não é? Mas como é que você vai praticar o temor se você não sabe o que é o temor, não é? Eu vou contar para vocês o texto que mais me exemplifica acerca do temor do Senhor, e ele é longo, por isso eu peço a sua paciência. Ele está em Números 16, versículo 2, justamente a Paraxá, é a porção das Escrituras dessa semana. Em toda a sinagoga no mundo vai estar tratando esse texto, né, esse final de semana, e eu quero estar tratando com vocês também, tá bom? Números 16, versículo 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, os príncipes da congregação eleito por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e Arão, que é Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Queridos, olha, essas pessoas que estão falando isso, elas parecem ser pessoas religiosas, tementes ao Senhor, eles falam uma linguagem que se parece até ser do Senhor, não é? Olha, basta aí vocês que quer mandar, né? Vocês só quer ser cacique, todo mundo é índio aqui, não é? Olha, só vocês são escolhidos do Senhor, só vocês são do Senhor, não é? E se levantaram contra Moshe e Arão. Tendo ouvido isso, Moshe caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles de manhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, esse será Kadosh, esse será o separado. Basta-vos, filhos de Levi. Disse, pois, Moisés a Corá: ouvi agora, ó filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa disso ou menos, que o Senhor, Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Corá, todos os teus irmãos, aos filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moshe chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, olha que situação, é coisa disso ou menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para que nós morrêssemos aqui nesse deserto, dizendo que a terra que mana leite e mel era o Egito, queridos, não é? Senão que também queres te fazer príncipe sobre todos nós? Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos, nem vinhas em herança. Pensas que lançará pó nos olhos desses homens, vai cegar os olhos desses homens?
Então nós não vamos subir, não vamos encontrar com você, pronto e acabou. Você conhece gente assim, gente? Eu conheço vários, não é? Olha só, versículo 15. Então Moshe irou-se muito. Gente, Moshe, ele era um homem tão manso, queridos, mas tão manso. Para Moshe se irar, queridos, para Moisés se irar, o negócio tinha que ser feio. Então vamos entender o contexto, porque às vezes eu fico lendo, eu acho que está todo mundo entendendo, não é? Acabou que Coré chegou com 250 príncipes, eram todas pessoas líderes dos povos, não é? Líderes de cada uma das tribos de Israel, dizendo que não era só Moisés e Arão que eram escolhidos pelo Senhor, eles queriam mandar no Senhor, e agora eles iam ter certeza, dizendo, o Senhor também mandou eu, não mandou só você não, ô seu exibido, enxerido, ô seu manda-manda, você aí, tem muito cacique aqui para pouco índio, não é? Negócio mais ou menos assim. E aí Moshe na hora sabia o que o Eterno ia fazer. Ele nunca jamais, Moshe queria um cargo, uma posição como aquela, nem Arão, ele queria estar no lugar onde ele estava, mas eles estavam ali porque o Eterno havia assim determinado sobre a vida deles. Quando ele manda chamar Eliabe, Datã e Abirão, eles pegam e fala, olha, nós não vamos atender teu pedido não, nós não vamos nem subir, porque ó, você falou que ia levar a gente para um lugar, dar vinha, terras, ia dar tudo aquilo lá para a gente, no final das contas a gente está morrendo aqui nesse deserto, aqui ainda vocês ainda querem ser os manda-manda aqui sobre nós, né? Que situação, não é? Versículo 20, não, vamos concluir, vamos concluir só isso. Versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem a um só jumento eu levei deles, e a nenhum deles eu fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário neles e ponde incenso, trazei-o cada um perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um com o seu. Tomaram, pois, cada qual seu incensário, puseram neles fogo, sobre eles deitaram incenso e puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez-se juntar a eles todo o povo à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e Arão, se afaste do meio dessa congregação que eu vou destruir todo mundo, não é? Mas eles se prostraram seu rosto sobre a terra e disseram, ó Deus, autor e conservador da vida, acaso se pecar um homem só, o Senhor vai se indignar contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a essa congregação dizendo, levantai-vos ao redor da habitação de Corá, desviai-vos, eu peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatado com todos da sua tenda, juntamente as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças. Então Moisés nisso disse, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas as obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses homens como morrem, e forem visitados por qualquer castigo, como se dá a qualquer homem, então eu não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra se abrir, a boca e tragar tudo que é seu, e vivos descerem ao Sheol, ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram foi o Senhor e não a mim. E aconteceu que, acabando eles de falar essas palavras, debaixo da terra, a terra se fendeu e abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também com seus homens que pertenciam a Corá, todos os seus bens. Eles e tudo que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra o encobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra trague também a nós. Procede do Senhor fogo, saiu do incensário e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse mais o Senhor a Moshe, Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxesse perante o Senhor, pelo que santos serão, por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar.
por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se achegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, gente, olha o povo, no dia seguinte, a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moshe e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos e correi no meio dessa congregação, e eu a consumirei em um momento. Então se prostraram o seu rosto sobre a terra, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deite incenso nele, corre depressa a essa congregação e faz expiação, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara e correu o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado no meio do povo, deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e a praga cessou. Queridos, primeiramente vamos compreender o que é temor do Senhor. Temor do Senhor é respeito ao que Ele quer, não é? Então há muita gente aí oferecendo para o Senhor danças que Ele nunca pediu, tá bom, queridos? Não é a maneira que Ele quer ser glorificado. Tem muita gente aí falando em línguas de papagaio, não é? Línguas que não têm interpretação, não são línguas que vêm da parte do Senhor, não há interpretação naquelas línguas, não é? Há muitas pessoas aí que estão do rodopio, ou do pula-pula, ou do que quer que seja, coisas que diz as Escrituras para a gente o seguinte: fazer tudo em decência, em ordem, mas eles acham que o Senhor tem que aceitar aquilo, porque eles querem. Eles querem oferecer ao Senhor um culto do jeito que eles querem. Eles não querem aprender como é que o Senhor quer ser servido. Corá também era assim, queridos. Ele queria uma posição sacerdotal. Ele queria, porque ele queria fazer as coisas do jeito dele para o Senhor. Vocês vão lembrar que isso já começou desde o primeiro assassinato da terra. Caim queria oferecer para o Senhor o que ele queria, queridos. Ele não queria saber o que ele queria, não é? Já falei para vocês, tenta dar um perfume para alguém que a pessoa não gosta de usar, não é? Eu fiz um perfume, eu já falei para vocês, eu gosto de trabalhar com perfume, me ensina demais como ser um bom perfume para o Mashiach, não é? E eu fiz um perfume que demorou anos para macerar. Quando eu dei para o meu filho o perfume, meu filho começou a espirrar que não parava mais, queridos. Ele gostou do aroma, porém o perfume causava sobre ele irritação alérgica, não é? Então, queridos, é muito complicado você querer oferecer uma coisa para o Senhor. Não vou falar que ele tem alergia do que você está oferecendo, mas algo que ele não gosta, algo que ele não quer, ele não determinou. Ele não pediu para você ser original no seu serviço a ele, viu, queridos? O Senhor não quer originalidade, Ele não quer que a gente invente nada. Ele quer que a gente faça exatamente o que Ele pediu para fazer. Então, o que nós fazemos? A gente não guarda as festas bíblicas, mas a gente guarda o Natal pagão, não é? O nascimento justamente do Deus Sol, do Sol invicto, não é? No dia 25 de dezembro, data não bíblica, não é? Solstício de verão e solstício do inverno. A gente vai guardar a festa junina, que é a festa genuína, não é? Solstício de verão e solstício de inverno. Nós vamos guardar, aliás, o Deus Juno, não é, querido? Vai estudar, querida minha, o que é o Deus Juno, não é? Aí a gente não guarda o Pêssar, que é a maneira que ele quer que seja a Páscoa, mas a gente vai inventar um Pêssar no domingo, não é, querido meu, querida minha? Nós vamos inventar uma data, porque Roma determinou que ia ser dessa maneira, e nós vamos dizer: ó, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai ter que engolir. Querido meu, querida minha, duas coisas o Eterno faz, duas: ou ele destrói as vidas, ou ele se afasta. Então nós não vemos a presença do Eterno nos nossos cultos, nós não vemos a manifestação da graça dele sobre nossas vidas, nós não vemos pessoas levantando a mão para serem salvas, nós não vemos pessoas sendo batizadas com a Ruach HaKodesh, nós não vemos pessoas deixando o pecado. Pelo contrário, nada acontece, queridos, nada acontece, não é? Nós não temos, eu já expliquei para vocês, queridos,
Se a ceia está determinada, que é o seu Dat Mashiach, está determinado que é para ser com vinho e pão asmo, eu não vou inventar, queridos, já está escrito. Entende? Não é para eu colocar pão com fermento no Mashiach, não é? Yeshua é o pão sem fermento, e é com vinho. Gente, o que eu vou fazer com vinho? Eu sinto muito, não é? Mas nós queremos fazer o serviço do nosso próprio modo e ainda nós dizemos assim, ah, isso é simbólico, céu, isso é simbólico, né? Queridos, simbólico é a maneira que você está representando ele na terra, não é? Nós deveríamos ser a expressão do próprio Mashiach, a expressão do Messias de Israel na terra dos viventes, mas nós somos muito mais Coré do que qualquer outra coisa, meus amados. O Eterno não quer que você invente modo de servi-los, querido meu, querida minha, não é? Ele não quer pessoas que ele não escolheu para servi-lo também. Se ele não escolheu uma pessoa, porque nós temos vários auto-intitulados, queridos. Eu já falei isso para vocês. Nós temos várias pessoas que se auto-intitulam. Então é ou bispo, ou apóstolo, ou profeta, ou isso, ou aquilo. Queridos, cuidado com esse tipo de coisa, meus amados. Não é? A próxima vez que alguém olhar para você e botar o dedo no seu nariz e falar, você sabe quem eu sou? Você não tem que saber quem a pessoa é, não, meu amado. Você tem que saber quem Deus é. Quem o Todo-Poderoso é, quem o Filho dele é de verdade. Você tem que saber quem é Ruach HaKodesh. Você não tem que saber quem o outro é, não, queridos. Nós devemos amar e respeitar a todos os homens, mas quando alguém começa a fazer a sua coisa do modo próprio e ainda incita outros ao erro, queridos, você que ouve o programa Som do Céu, eu lamento te dizer, mas você é indesculpável, porque você tem aprendido as Escrituras aqui, meu amado, minha amada. Você tem aprendido a verdade. Se você continua nessas tradições, se você continua na tradição de homem, mas você não quer aprender o que o Eterno se agrada, por que você acha que ele tem que se agradar de você? Ah, Céu, isso aqui eu não vou fazer não. Mas está escrito, tá, mas eu não vou fazer. Então, meu querido, minha amada, olha, é tua cabeça e tua sentença, o seu sangue não está sobre a minha vida, não. Você gosta do engano. Você gosta de andar com gente que não gosta de servir o Senhor. Eu sinto muito. O que eu vou fazer? Não é? Então, assim, eu estou cheia de pessoas aqui opressas, pessoas que estão aí enfrentando situações gravíssimas, à noite, vindo espíritos malignos sobre essas pessoas. Eu estou, gente, com pessoas que, hipoteticamente, nasceram de novo, queridos. Pelo amor do Senhor, eu estou cheia de pessoas aqui que dizem que nasceram de novo, então é adultério, que mente, que nem sente, engana todo mundo, engana os pais, engana a esposa, engana o marido, engana o mundo inteiro. Esses dias eu estava lendo lá um negócio lá que eu quase caí dura, estava falando até com meu marido ontem, feriadinho, a gente conseguiu ficar um pouquinho junto, namorar um pouquinho, que nós também merecemos, não é? É vontade do Senhor também, viu, querida minha, né? Marido e mulher tem que beijar muito, namorar muito, viu? Muito, né? Precisa disso, não é? Então, olha só, é muito importante que o tempinho que nós ficamos juntos, eu estava contando para ele de uma mulher, acho que foi aqui em São Paulo, o amante dela matou o outro amante. Não é? Aí estava o marido na delegacia, o delegado perguntou para o marido, você sabia que ela tinha um amante? Ele falou, o primeiro eu sabia, que é o patrão, mas o segundo eu não sabia. Mas aí o patrão, que era o primeiro amante, matou o segundo amante, queridos. A que ponto nós chegamos nesse mundo, não é? Onde a mulher era mais esposa do amante do que do próprio marido, que sabia e tinha conivência com ela, o adultério. Gente, é gravíssimo o que eu estou dizendo para você. É o marido que tem conivência com o adultério da esposa, queridos. E eu vi isso dentro da igreja, amados. Um dos aconselhamentos que eu fiz, o marido, todas as quinta-feiras, levava a esposa para encontrar com o amante. Todas as quintas-feiras ele cuidava das crianças. Os dois achavam que eram salvos. Eles tinham problemas sexuais. Queridos, você tem problema sexual? Busque quem fez você. Vamos arrumar isso, meu amado, minha amada. Não é? Tá cheio de mulher aí sofrendo sem necessidade, porque não tem orientação. As mulheres casadas, elas têm o dever de orientar as mais novas. Eu estou cheia de aconselhamentos de esposas sofrendo sem necessidade nenhuma.
sem nenhuma necessidade, por falta de orientação, apenas isso, falta de orientação. Se você não procura ajuda para viver a plenitude do teu casamento, não importa se é recém-casado, se é na gravidez, querido meu, querida minha, nós temos de viver na plenitude da nossa vida sexual, da nossa vida material, da nossa vida espiritual, dos nossos sentimentos, meus amados. O Eterno não deixou nada de fora. Nada da nossa vida deixa de ser contemplado pelos olhos dele. Por isso ele pede para as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas, não é? A viver com sabedoria. Tudo ele estabeleceu para que você viva em abundância, eu viva em abundância, não é? E eu dependo muito mesmo, na totalidade do meu ministério, de que o Eterno possa se manifestar no nosso meio, possa se revelar para mim, possa se revelar para você, possa falar ao seu coração o que agrada a Ele e o que não agrada. Não. Nós precisamos nos voltar para aquilo que agrada ao Senhor, queridos. É isso que eu venho todos os dias ensinar você. O temor do Senhor é respeitar o que Ele quer. Isso é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É respeitar a vontade dEle. É só isso. O temor do Senhor é assim: eu estabeleci Arão e Moshe. Acabou. Eu não estabeleci outro. É olhar para aquelas pessoas. Por que eu respeito toda a autoridade, queridos? Porque eu não sei se o Senhor a estabeleceu. Só por isso. Eu não respeito diretamente a autoridade. Eu respeito o meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Entende? Então, assim, para você compreender o que é o respeito para o Senhor, você vai compreender o que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Tudo que eu vou fazer, queridos, eu procuro se está escrito. Tudo que eu vou pensar, eu procuro saber se agrada ao Senhor. Tudo que eu vou dizer, eu procuro sempre compreender se o Senhor está ali, naquilo, não é? Quer comamos, façamos, qualquer coisa, bebamos, não é? Qualquer situação, em tudo nós temos de dar glória a Deus, não é? Eu tenho casais que estão vivendo aí um casamento já há anos, não é? E aí entraram num relacionamento conjugal cheio de fantasias, não é? Naquele momento eu quero perguntar: a sua relação sexual está glorificando o nome do Senhor? Queridos, é muito fácil você saber. Eu gosto de falar da sexualidade porque eu tenho tanto aconselhamento sobre isso, queridos. É tão fácil você saber, você esposo e esposa, não você que não deveria estar mantendo uma relação sexual, ou fornicação ou adultério, né, queridos? Tem dois modos de nós termos uma relação sexual fora da vontade do Senhor. Ou ela é fornicação, ou seja, ambos não são casados, estão fornicando perante o Senhor, ou estão em adultério, ou seja, é casado e está saindo com uma pessoa que não é sua esposa ou não é o seu marido, não é? Mas agora eu quero falar casados, que deveriam estar glorificando o leito, né? Bendito seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E lá começa a ter um monte de pensamentos, de imagens de pornografia, de coisas que viram, de coisas que aconteceram na sua própria vida, não é? E aquele momento, como é que você sabe o que está acontecendo com a sua esposa? Como é que você sabe o que está acontecendo com o teu marido? Terminou a relação, vocês têm carinho um com o outro? Vocês tiveram uma relação de amor. Terminou a relação, cada um vira para um lado e de preferência não quer ver mais a cara do outro, preferencialmente, você tiver apenas uma relação sexual sem nenhum sentido para a eternidade, nem para a tua edificação física, não vai te fazer bem. Aliás, muitos dos casais que vivem uma vida de fantasias, eles têm culpa, queridos. Acaba de ter a relação sexual e tem culpa pelo que pensaram durante o ato, não é? Isso agrada ao Senhor? Você está tendo temor do Senhor? Estou falando a casados, eu não estou falando a fornicadores e nem adúlteros, eu estou falando a casados. Você tem glorificado o Senhor no seu leito sem mácula, não é? Você tem glorificado ao Senhor no seu modo de falar? Você tem tratado as pessoas com dignidade devida? Você tem pensado acerca das vidas, o que elas merecem que você pense? Você tem glorificado ao Senhor nos seus relacionamentos, nas suas relações? Não é? Você tem entendido, você tem compreendido aquilo que procede do coração do Pai para a sua vida, como amigo, como irmão, não é?
Você tem administrado sua vida financeira como o pai deseja ou você compra tudo, não é? Já falei das mulheres aqui que não pode ver um par de sapato, é a dona centopeia, ela tem que ter um novo par de sapato a cada semana. Para quê, mulher? Não cabe nem as roupas do marido no armário, mas tem que comprar um parzinho de sapato. Pratica o desapego, minha irmã, não é? Gente, importa no ser e não ter, queridos. Importa no ser e não ter. Pelo amor do Todo-Poderoso. Eu aí pode, ou aí não pode, ou aí se pode, ou talvez pode. Tudo pode, queridos. Aqui não pode. Com o Eterno não pode, queridos. A gente não pode ser aprisionado de uma máquina, amados. A gente não pode ter que deitar e o negócio lá, sim, agora faz o fififio, né? Que outro dia estava um tal de fififio lá dentro de casa, eu não sabia o que se tratava. Aí é o tal do Twitter, né? É um tal de fififio para lá, fififio para cá. Conseguiram trazer os pássaros de volta para a cidade, né? Só que máquina, queridos, não é? E eu nem sabia do que se tratava, eu estava vendo o bicho cantando lá dentro. Eu falei, meu pai, que raio que é isso? Tem um passarinho aqui dentro, né? Mas não era o celular da minha filha, queridos, não é? E era um tal de fififio. Quando meu filho Michael, então, está em casa, nunca vi, queridos, como que pode viver com aquele fififio o dia inteiro na cabeça, gente? Eu falei para ele, põe no vibracal esse trem, pelo amor do Senhor, senão eu não consigo falar com você, né? E ele falando comigo sem me ver há meses. E lá no tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Eu falei, filho, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Tô, mãe, eu tenho uma ampla visão, uma ampla audição, eu tenho uma ampla tudo. Queridos, está dando atenção nada. Está olhando para o fififio lá, nem está te ouvindo, não sabe nem o que você falou, não é? Queridos, o temor do Senhor é que nós possamos ter respeito ao que Ele pediu para a gente. Ele não pediu muitas coisas, não é? Para nós como judeus é uma honra poder participar das festas dele, é uma honra o Shabat, logo mais eu estou entrando aí nesse período maravilhoso. O Eterno me dá 6 dias, eu dou um dia para ele, imagina que eu estou dando alguma coisa, quem recebeu fui eu 6, queridos, não é? Olha, o judeu não guarda o Shabat, queridos, é o Shabat que guarda o judeu, viu, queridos? Não pense você que o judeu guarda Shabat, coisa nenhuma. Quem guarda o judeu é o Shabat, viu, queridos? E Yeshua é Senhor do Shabat também. A toda a honra, toda a glória devida. Quando nós acendemos as velas do Shabat, as luzes do Shabat, nós dizemos, Yeshua é Senhor do Shabat. Nós o honramos e o glorificamos, não é? Aliás, Yeshua guardava o Shabat, viu, queridos? Porque a vida vale mais do que o preceito, não é? Então, assim, são coisas, amados, ou nós aprendemos a temer ao Senhor, nós aprendemos a temer ao Senhor, ou nós vamos nos desrespeitar como seres humanos, queridos, achando que nós podemos mandar nele, não é? Nós estamos violentando nossa própria alma. Céu, e aí? Mas eu já estou com esses problemas, não é? Eu já estou aí com esses pererecos, como diz meu marido, né? Já está acontecendo tudo isso aí na minha vida, eu faço o quê? Não desista agora de desintoxicar a sua alma, queridos. Você levou a sua alma a ser uma viciada em internet, viciada no fififio, viciada no todos esses negócios aí, viciadas talvez aí nos momentos emocionais profundos, onde você deveria estar fazendo amor com a sua esposa, ou sua esposa fazendo amor com vocês, e vocês lamentavelmente têm regalado a sua identidade apenas ao sexo, que não une ninguém, viu, queridos? Não une ninguém, tá bom? Não une as pessoas, ainda bem que vocês não estão fazendo com outras pessoas, mas, queridos, isso não produz vida dentro do casamento. É maravilhoso quando termina a relação, que eu fico abraçada ali com meu esposo, sabendo que eu estou do lado do homem que eu amo e ele com a mulher que ele ama. Você provou isso na sua vida já? Aliás, teve uma coisa ridícula, viu, queridos? Eu vi esses dias aí, era um tal de pessoas que acabam de ter relação, tirar foto, gente, para pôr aí no Facebook, em todos esses... Eu nunca vi um negócio desse, então, para tirar o rosto da satisfação. Queridos, esse momento é de vocês e só de vocês e do Eterno, meus amados. Não é público não, meus amados. Pelo amor do Todo-Poderoso, o que é isso? Para com isso, não é? Como diz o outro. Gente, eu estou assustada com o que eu estou vendo. A tua intimidade pertence a você, mas aconselhamento você precisa. Não seja tonto, tá bom? Não seja igual aquela mosca que acabou de receber o Detefon e fica lá rodando, que Detefon não mata mais, né, querido? Só deixa bêbado. Então não faça isso com a sua vida, não é? Procure ajuda, procure se limpar de toda essa carga horrorosa que vem sobre as nossas vidas. E o céu, você se sente bem falando dessas coisas? Não, queridos, não me sinto, mas alguém tem que falar.
não é? Aí o Eterno me chamou e falou, filha, vai lá e conta para eles isso, porque o negócio tá feio, filha, você não sabe o que está acontecendo. Então eu falo, pai, então tá bom. Então eu vou lá falar com eles que eles têm de santificar todas as áreas da sua vida. Seja os seus olhos, seus ouvidos, suas bocas, sua sexualidade, sua mente. Não é? Aprender a temer ao Senhor é o quê? Respeitá-lo na sua vontade, queridos. Respeitá-lo na sua vontade, não é? Saber amar as pessoas que Ele te deu da maneira certa, esposos e esposas, pais e filhos, filhos e pais, amigos, amigos, irmãos, irmãos. Amados, o Eterno ensinou a gente a ter uma vida plena com respeito à vontade dEle em todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área da sua vida que Ele não tem uma resposta direta, reta para você, meu querido e minha querida. Não é? Nós criamos tabus e aí vivemos em pecado. Saiba que quem criou tabu para tratar de coisas não foi o Eterno. Ele nunca se omitiu de tratar com você, nem comigo, toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Temor do Senhor, meu amado, minha amada, é respeito à vontade dEle. Você tem o respeitado? Você tem conhecido o que Ele gosta? Você tem praticado o que Ele agrada? Não é? Não é? Essa é a minha pergunta para você. Já que você me perguntou, agora eu devolvo a pergunta, como sempre, como boa judia que sou.